Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Connecting Podcast. O meu nome é Safira. Meu nome é Carlos. E o tema de hoje se chama Verdade ou Mito. O nosso entrevistado de hoje se chama o Emerson Negreiro. Por favor, se apresente. Olá, com muita satisfação de poder estar aqui mais uma vez participando dessa entrevista, né? Colaborando um pouco mais com o conhecimento da Palavra de Deus. Como todos já sabem, né? Meu nome é o Emerson, sou ancião aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já estou aqui na minha caminhada cristã há mais de 8 anos. Né? E estou muito feliz de poder estar aqui ajudando na compreensão um pouco mais de alguns temas da Palavra de Deus. Nosso dilema é deixar que a Palavra de Deus fale a nós. Sempre há situações que aparecem na Bíblia ou no contexto religioso no geral, que às vezes a gente se pergunta se é verídico ou se é falso. A gente vai apresentar aqui algumas situações da Bíblia que não sabemos se são mitos ou verdadeiros, e a gente queria a confirmação. A primeira pergunta aqui: existe um relato sobre uma história na Bíblia que diz que Sansão derrotou 1000 homens com um osso. Isso é verdade? Aos olhos da fé, isso é verdade. O que a Bíblia fala, a gente deve acreditar na Palavra de Deus. Esse texto ele se encontra em Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15, versículo 15, nos fala: achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Como o relato bíblico, nós cremos que a palavra de Deus ela é a verdade através dos olhos da fé, então eu creio que sim, é possível uma pessoa que conseguir derrotar 1000 soldados, que naquela ocasião ali eram soldados que estavam vindo prender Sansão, e por intermédio do poder de Deus. Que quando Deus ele derrama o teu Santo Espírito sobre a pessoa ela tem tal força, tal vigor, ao ponto de fazer maravilhas, ao ponto de exercer coisas milagrosas, fora da nossa realidade. Igual, por exemplo, você poder curar uma pessoa. Nos tempos dos apóstolos acontecia muito disso. A própria sombra de Pedro curava as pessoas. Se nós lermos ali nos evangelhos, nós vamos nos deparar com esse tipo de texto. Então, através do poder de Deus, e juntamente também com a contribuição do ser humano, que Deus ele age em cima daquelas pessoas, que permita que ele haja na vida delas. Lembre-se de uma coisa: Deus ele é cavalheiro. Ele não vai chegando invadindo a sua vida sem a sua permissão. Quando você permite que Deus entre na sua vida para poder fazer prodígios e maravilhas, Ele vai entrar. E Ele vai fazer de você um instrumento maravilhoso, assim como Ele fez na vida de Sansão. Levantou esse homem ele foi um dos juízes no povo de Israel ali, e ele fez esse feito. Só que a Bíblia relata também que ele matou muito mais inimigos na morte dele, na hora que ele estava preso lá junto com os filisteus. Ele derrubou aqueles templos, né, empurrando com a sua força os pilares daquele que sustentava aquele templo ali. Ali havia milhares de pessoas ali, e a Bíblia relata que ele matou muito mais pessoas na sua própria morte, na hora que ele estava ali se sacrificando, do que em vida. Então, esse é o poder de Deus. Se você quer usufruir desse poder, oração e estudo da palavra. Essa é a receita do bolo. Bom, eu sempre escuto minha avó dizer, tipo, não ore em voz alta, senão o demônio pode ouvir. Isso é verdade? Eu acho interessante essas perguntas que muitas das vezes as pessoas têm. Orar em voz alta, os demônios podem ficar ouvindo. Mas se você orar em voz baixa, eles vão ouvir de todo jeito.
Porque a Bíblia fala que Satanás ele fica ungindo ao redor da gente como um leão querendo tragar a gente, tipo, querendo abrir, querendo achar uma abertura na sua vida para ele entrar na sua vida e destruir a sua família completamente. Então, assim, os demônios eles estão sempre ao nosso, não assim, ao nosso redor o tempo todo, que tem os anjos de Deus que nos protege, né? Tem um poder de Deus que nos protege deles também. Então eles realmente ouvem o que você fala. Porque senão, como que ele se transforma nos seus entes queridos? Né? Que a Bíblia fala que ele se transforma nos seus entes queridos, até mesmo no seu modo de falar, no seu perfume, na sua roupa que você costumava vestir, que você mais gostava de fazer, de usar, das coisas que você gostava de fazer. Ou seja, eles estão ao nosso redor, eles nos observam, e eles sabem atentamente as nossas ações. E em especial as nossas más ações, para que ele fique acusando nós perante a Deus. Na Bíblia fala disso também, que ele é o nosso acusador. Então se você, Safira, rouba alguma coisa, ele já está acusando você para Deus. Ó, sua filha, a qual você morreu, sacrificou, que está roubando, está pertencendo ao meu reino, e ele quer você para o reino dele. Só que Deus, ele é um pai de amor. Enquanto você está permitindo que ele age na sua vida, ele vai enviar o Espírito Santo para fazer com que você olhe para o seu erro, se arrependa, peça perdão. Se porventura tiver como você restituir a pessoa que você defraudou, que você errou, que você roubou ela, você vai sentir no coração e você vai devolver para ela o bem que você roubou. Esse é o poder de Deus na vida das pessoas. Então essa questão de orar alto, que os demônios podem escutar, eu acho que isso aí seria uma grande mentira. Porque eles escutam de toda forma, você orando baixo, a não ser que você ore em silêncio mentalmente. Aí já é outra coisa. Ele não está saindo voz. Assim como a Ana orou diante lá do sacerdote Eli. Ele, quando viu a Ana orando, só viu os lábios dela mexendo. Tanto é que a Bíblia fala que ele achava que ela estava até embriagada, né? Até fala para ela sair desse vinho, não sei o quê. Só que não, ela estava tão atribulada de coração, querendo um filho, que ela derramou o seu coração perante a Deus daquela forma, orando em silêncio, somente os lábios mexendo. Então, essa questão de demônios ficar ouvindo ou não... Então é verdadeiro, porque eles conseguem ouvir, mas... Se você não orar em voz alta, eles ainda conseguem saber que você está orando. Exatamente. Certo. É verdade que a Bíblia cita pessoas que viveram por mais de 200, 300 anos? Sim, cita. E é interessante essa pergunta. Vamos ler o texto lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, ele fala sobre os descendentes de Adão. Né? E ali, capítulo 5, versículo 5, ele nos diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Um outro personagem mais conhecido, Metusalém, no versículo 27, fala: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Imagine essas pessoas antigamente, o que faziam elas viver tanto tempo? Quando Adão ele foi expulso do Jardim do Éden, havia vestígios na sua vida, no seu sangue, no seu DNA, no seu corpo ainda, vestígios da árvore da vida. Porque quando nós lemos ali os relatos de Gênesis, capítulo 1 e 2, que é o processo da criação, quando Deus cria todas as coisas, cria o Jardim do Éden, cria o homem, a mulher e os animais e coloca ali para ele tomar conta. Ali Adão ele se alimentava da árvore da vida, ele se alimentava de boas coisas, né? E quando ele saiu, foi expulso do Jardim do Éden devido a sua escolha que ele fez, juntamente com a sua esposa Eva, ele ainda tinha no seu DNA, no seu corpo, ainda vestígio da árvore da vida. Então isso fez com que ele vivesse tanto tempo, tanto ele como alguns de seus descendentes à frente.
Só que naquela época, Adão ele não se alimentava como nós nos alimentamos hoje. Não tinha óleo, não tinha esse negócio de se alimentar de carne ainda, no período de Adão. Se você ler o texto bíblico, você não vê falando que Adão se alimentou de carne. Então ele se alimentava de frutas, verduras, castanhas, que hoje em dia a medicina pede para o ser humano se alimentar mais disso, porque isso vai fazer com que você tenha mais saúde, tenha mais vigor. E realmente, de fato, se você fazer um teste na sua vida, durante 7 dias da semana, você se alimentar só de frutas e verdura e beber só água, não ficar bebendo refrigerante, suco, nada, só apenas água, durante 7 dias você vai sentir uma diferença enorme na sua saúde, no seu corpo. Você começa a sentir, parece que está sendo revigorado o seu sistema, a sua memória fica mais ativa, você consegue pensar, raciocinar mais rápido, memorizar texto também mais rápido. Então há uma gama de benefícios quando você faz essa alimentação de acordo com a vontade de Deus, né? que ele estipulou lá no Jardim do Éden. Então Adão, eu acredito que ele viveu devido a isso, devido à boa alimentação que ele tinha e devido a esses vestígios do fruto da árvore da vida que ele tinha no seu DNA ainda, no seu corpo ainda. Então isso foi passando de geração em geração. Agora um outro ponto mais interessante mais à frente, no capítulo 6, versículo 3, há uma passagem na Bíblia, Deus enxergando como que o ser humano iria se alimentar futuramente, ele nos diz: então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus já vendo o futuro que o ser humano, como ia se alimentar mal, a sua idade, consequentemente, ela ia cair. E se você ler no decorrer da Bíblia, ler na história, você vê que vem caindo a idade do povo. Uns vai vivendo 900, outros vai vivendo 800, 700, 600, aí vai indo, vai chegando até 100 e poucos, e aí agora chega até 120, e hoje em dia o ser humano malemar consegue passar de seus 50 anos, quando chega a 80, chega lá só pela misericórdia, chega lá todo cheio de enfermidade, cheio de dores, sentindo dores para todo lado, porque isso aí resulta é o colhimento dos frutos que ele gerou durante a vida. Se você teve uma vida de boa alimentação, de a prática de exercício, consumiu bastante água em vez de ficar bebendo refrigerantes, sucos, consumindo muito açúcar, você consequentemente lá na frente, na sua velhice, você vai ter uma velhice boa, você não vai sofrer tanto como muitos que se alimentam o tempo todo de carne, comendo carne vermelha, se alimentando ali de refrigerante o tempo todo. Isso acaba prejudicando muito a sua saúde e a prática de não fazer exercício também contribui muito com isso. Né? Você vai começar a sentir muitas dores, principalmente o que mais ataca a população hoje é a dor de coluna, dor nas costas, né? Que o povo fala muito, dor lombar. Então isso é tudo devido à falta de exercício, à falta de prática de exercício. Então quando você volta para os princípios da palavra do Senhor, que é se alimentar bem, fazer exercício, né, ter uma vida espiritual regada pela palavra de Deus, consequentemente, se você quando chegar a uma certa idade, chegar aos seus 80, 90 anos, você vai estar ainda com a sua mente ativa ainda. Pode ser que seu corpo não tenha mais aquela força, né, que você tem na juventude, porque isso vai acabando no decorrer do tempo. Uma pessoa que eu admiro muito, um jornalista, o Cid Moreira. Ele foi jornalista ali da TV Globo por muitos anos, e ele se afastou da TV Globo e se dedicou a vida a pregar o Evangelho. Tanto é que tem um canal dele que ele narrou a Bíblia inteirinha na voz dele. A voz dele é muito bonita, narrada na Bíblia. E esses dias atrás eu vi um vídeo dele, um senhorzinho já mais de 90 anos nas costas, e o homem lúcido, conseguindo falar, lembrar nas coisas.
porque no decorrer da vida dele, ele começou a fazer a alimentação de uma forma saudável. E ele consegue lembrar das coisas e fala de um jeito assim que você fica admirado. É lógico que o corpo dele não está mais com aquela força, né? Ele está bem debilitado fisicamente. Mas a mente dele está intacta, praticamente intacta a mente dele. Bom, a minha outra pergunta é que eu já ouvi dizer que existe um purgatório. Isso é verdade? O purgatório, ela é uma crença que ela foi criada ali pela Igreja Católica, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, tá? Nós não estamos aqui falando mal da sua denominação. Isso aí é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que na verdade hoje ainda existe essa doutrina, né? Ela é muito forte no meio da Igreja Católica ainda, de que existe um intermédio para você ir para o céu. Como que funciona o purgatório? É quando aquelas pessoas que tiveram uma vida, digamos assim, uma vida boa, mas ainda tem vestígio de ruindade dentro dela. E ela não vai direto para o céu. Que só vai para o céu aquelas pessoas que têm um coração bom, que andam em retidão, né, que tem ali os frutos do Espírito Santo, conforme está escrito, acho que em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo ali, se eu não me engano. Se eu estiver errado, comenta aí no vídeo aí o texto certinho. Então, quando você não está em dia com a sua vida em Deus, você fica meio que ruim, digamos assim, com a ficha queimada, digamos assim, né? Aí quando você morre, na tradição católica, funciona da seguinte forma: você morre, sai um espírito de dentro de você, que isso não é verdade isso. A Bíblia ensina de uma outra forma. Sai um espírito de dentro de você, uma alma que sai dentro de você, e vai para esse purgatório. E nesse purgatório você fica preso ali dentro. Aí algum familiar seu tem que ficar levando vela, fazendo oração, como se estivesse intercedendo pelaquela alma que estivesse presa dentro daquele purgatório. E quando chega num certo período ali de aprisionamento daquela alma, aquela alma ela se torna boa, de alguma forma ela acaba se tornando boa devido à sua intercessão, devido a você ficar pagando, como que eu posso falar, ficar pagando, esqueci o nome da palavra. Purificação? Oi? Purificação? Tipo isso aí, mais ou menos isso aí. É um outro dizer, mas eu não estou me lembrando. As pessoas ficam pagando por isso até a pessoa se tornar pura lá dentro desse purgatório. É uma doutrina que eu li, assim, que eu fiquei bem pasmado, né? Depois que eu comecei a estudar realmente a Bíblia, né? Que lá em Eclesiastes, acho que capítulo 9, fala, né, que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não sabem nada que se passa aqui debaixo do sol. Então a pessoa, quando ela morre, acabou. Ela está no sono da morte. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele falou: eu vou despertar Lázaro, porque dorme. Os discípulos falaram: mas se dorme, então ele está bem. Aí Jesus pegou e explicou de uma forma que eles entendessem: não, Lázaro está morto. Então Jesus, ele compara a morte como um sono. Então quando você morre, você está descansando, você está dormindo no sono da morte. Não tem uma alma que sai de dentro de você e fica andando. Porque lá em Gênesis, lá, quando Deus fez o homem, ele criou o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego de vida. E ali o homem passou a ser uma alma vivente. Não que ele tenha uma alma dentro, ele passou uma alma vivente. Então essa ideia de purgatório, de ter uma coisa entre a terra e o céu, tem uma coisa ali no meio ali, isso é totalmente contra isso a é bem doutrina algo bíblica. incrementado em muitas produções que a gente já viu em episódios anteriores, sobre ter uma alma, um espírito que sai do seu corpo e vai ao purgatório para ser julgado, ou ir direto para o céu ou para o inferno,
que muitas produções, muitos filmes, livros, jogos acabam colocando essa situação. Mas não, a pessoa, quando ela falece, como Jesus mesmo havia dito, ela dorme. E logo depois que Jesus voltar, a pessoa acordaria, não é? Isso é verdade, que você falou. É muito interessante a gente falar sobre a questão de Hollywood. O que atrai os ouvidos, o que dá dinheiro? Falar mentiras. As pessoas hoje em dia elas gostam de ouvir mentiras. Não a maioria, né? Não posso generalizar, falar todo mundo, entendeu? Porque tem muitas pessoas aí que são muito verdadeiras, sinceras, né? Mas o que a mídia faz? Ela vende essas coisas, esses produtos, aí as pessoas consomem elas, e enquanto existir pessoas consumindo esses produtos, eles vão continuar produzindo. Porque gera dinheiro, gera verba. Entendeu? Então eles ficam inventando esses filmes, inventam animes, que as pessoas ali morrem, aí de repente o anime mostra a pessoa indo para o inferno ou para o céu. Então tem muito disso. Isso aí é uma influência muito grande no meio dos adolescentes, adultos, jovens também. E claro, sem querer desrespeitar nenhuma religião, na nossa Bíblia do Adventista do Sétimo Dia é ensinado de forma diferente. Exato. A nossa igreja, ela ensina que quando a pessoa morre, acabou. Não tem uma alma dentro dela que sai flutuando por aí, voando, ou fica andando em cima da terra aí. Se porventura algum dia na sua vida aparecer algum ente querido seu que já faleceu, aparecer na sua frente, dobre seu joelho e clame a Deus, porque aquele ali não é o seu ente querido. A Bíblia ela não ensina isso. Há uma certa comparação que se pode fazer com uma lâmpada acender e depois ser quebrada, ela deixa de brilhar. Exato. Pode ser a mesma coisa com o corpo? Não é. Se a lâmpada quebrar, a luz não vai sair de dentro dela e vai para outro lugar, a luz se apaga. Exato, é uma boa referência aí. Também pode se dizer que se você desligar a lâmpada, acabou. Ela está ali, é só uma peça. Sem a energia ela não funciona. E nós, sem o fôlego de Deus dentro de nós não funcionamos, nós não vivemos. Porque a única coisa que volta para Deus de nós é o fôlego de vida que Ele nos deu. A única coisa que sai de dentro de nós é isso. A Bíblia ela ensina isso. Morreu, o fôlego de vida volta para Deus, acabou. Não é você que vai para o céu, é o fôlego de vida que Ele deu para você que volta para Ele próprio. E o fôlego de vida é algo que só Deus pode te prover. Exato, só Deus, mais ninguém. O ser humano tenta inventar umas teorias aí, mas estão tentando congelar. Eu vi muitas conversas há um bom tempo atrás, tentando montar uma espécie de laboratório para congelar o ser humano, para daqui a quantos anos descongelar aquele ser humano, que o ser humano viver ainda. Eu acho que isso meio impossível de acontecer, viu? De chegar à tona, mas... E é verdade que a própria Bíblia nos incentiva a fazer perguntas? Se for verdade, como isso acontece? A Bíblia, ela nos incentiva, sim. Você buscar a sabedoria dela, você perguntar, você próprio mesmo, você não precisa nem da Bíblia estar falando, você próprio mesmo pode fazer pergunta para a própria Bíblia. Você lê um texto e perguntar, mas por que isso? Por que Deus está falando isso? E ali você começa, entre aspas, né, a garimpar a palavra de Deus, né, a procurar a palavra de Deus. Um texto bem interessante está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 a 5 fala: E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz e buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que o sábio Salomão está falando aqui? Você deve procurar na palavra de Deus como se você estivesse caçando, procurando um ouro, um diamante, uma pedra preciosa. Então, em Isaías
não me lembro o capítulo que Isaías fala isso, ele fala que você deve procurar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, a palavra de Deus ela é estudada dessa forma. Se você, amigo, só lê a palavra de Deus, você está lendo ela como se fosse um livro normal, qualquer. Mas quando você lê estudando a palavra de Deus com a intenção de aprender, verdadeiramente, Deus ele vai abrir o seu entendimento e vai fazer com que você consiga enxergar os textos com clareza. Isso é a mais pura verdade. Se você lê a Bíblia, como lê um livro qualquer, você passa por cima de muitas coisas. Muitas coisas passam desapercebido. Uma coisa bem interessante que esses dias eu estava comentando com um colega meu. Esses dias eu estava meditando nesse texto. Eu parei, observei, e olha que eu já li esse texto aqui várias vezes. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu li esse texto umas 3 vezes. Aí depois eu comecei a prestar atenção no que aqui está escrito. No princípio. O princípio do quê? Da criação do planeta, do universo? Que princípio seria esse? Quem estava no princípio ali? Quem criou ali no princípio? Aí são perguntas que você começa a fazer para o texto bíblico. Aí você vai achar a resposta desse princípio, quem estava junto ali no processo da criação, você vai achar lá em João capítulo 1. João capítulo 1 ele fala sobre isso. Quem estava ali no princípio da criação. João capítulo 1 fala, no princípio, achamos a palavra aqui de novo. Aí fala, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que é o verbo aqui? O próprio Jesus. Então, no princípio, lá atrás, no processo da criação do planeta, Jesus estava participando da criação. Aí fala, criou Deus. Criou. Essa palavra criou aqui em hebraico, ela é chamada de borá. E o significado dessa palavra é vazio. Vocês conseguem imaginar o vazio? Uma forma que eu consigo imaginar é fechando os olhos e imaginando um escuro, um breu. Algo escuro. Para mim, na minha esfera de entendimento, humanamente falando, eu consigo enxergar dessa forma. Não sei como que é a visão de Deus para ele ver o vazio, essas coisas, né? Que Deus está em outra esfera totalmente diferente da nossa. Então você consegue entender que Deus, no princípio, ele criou o quê? A partir do vazio, do nada, ele começa a criar. Começou a criar a terra. Vocês conseguem entender como que você passa, e olha que eu já li esse texto várias vezes, você passa desapercebido em cima de muita coisa. E eu fiquei, eu acho que uns 20 minutos meditando nesse texto. Só nesse pequeno versículo. Me tomou praticamente 20 minutos do meu tempo. E eu ganhei sabedoria devido a isso. Entendimento. Comecei a pesquisar, busquei a tradução em hebraico para me tentar entender o significado das palavras. E quando você consegue entender o significado da palavra, você tem uma outra visão, um outro tipo de visão com relação à palavra de Deus. Aí aqui ele continua, criou Deus os céus e a terra. Mas aqui ele fala, a terra, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí eu fiquei pensando, criou os céus e a terra. Tá, mas então quando ele foi dar forma ao planeta Terra, ela já existia, então ela era só um pedaço de rocha que flutuava no meio do espaço? Será que era isso que acontecia naquele tempo, no princípio? Aí Deus vem, chega nesse planeta aqui, começa a observar e começa a dar vida a esse planeta. Começa a criar o céu, aí separa a terra, e mais à frente, quando você começa a ler, você percebe que esse planeta ele era praticamente cheio de água. Que no versículo 2 fala assim, a terra, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que se dá para entender? Parece que a terra era toda envolta de água. E ali Deus vem e começa o processo. Tira a água,
começa a aparecer a terra seca, cria os céus, e ali vai dando sequência. É essa visão que eu estou tendo. Pode ser que mais à frente, quando eu começar a estudar de novo esse versículo aqui, pode ser que eu tenha um outro tipo de entendimento. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra viva. Quando você lê um texto, você tem um certo entendimento. Faz esse teste você em sua casa. Leia o texto e anota o seu entendimento com relação àquele texto. Espera passar umas 3 semanas ou um mês e leia aquele texto de novo. Você vai ter uma outra compreensão daquele texto. E anota aquela compreensão. Mais à frente vai ter uma outra compreensão. Então significa o quê? Que a palavra de Deus é uma palavra viva. Ela não é um livro qualquer, igual um livrinho de contos de fadas, que você lê e ali você entendeu aquele sentido, acabou, morreu ali a história. E a palavra de Deus ela é viva. E toda pessoa que ela chega para estudar a palavra de Deus com sinceridade, com verdade no coração, com vontade de aprender mesmo, de estudar a palavra de Deus, ela se enriquece de tal maneira que a pessoa mais sábia desse planeta não consegue derrubar ela. Porque para Deus a sabedoria humana é loucura. E para o humano a sabedoria de Deus é loucura. Que quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a explicar as coisas para as pessoas elas param e ficam te observando. Umas vão largar de mão e outras vão abraçar aquela palavra como sua esperança em sua vida. Cada um com a sua bolha de pensamento diferente, né? Porque Deus acha a loucura a inteligência humana, É a sabedoria humana. a sabedoria humana, e o humano acha loucura a sabedoria de Deus. São Exato. bolhas diferentes. Exato. Eu falo assim, porque Deus, Ele quer que você seja sábio na palavra dEle. Olha para o rei Salomão. O que o rei Salomão pediu para Deus? Apenas sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido daquele servo, que ele fez com que Salomão se tornasse o homem mais sábio que já pisou em cima dessa terra. Vocês conseguem ter noção disso? Da sabedoria que aquele homem tinha? E Deus falou, você podia ter me pedido qualquer coisa, riqueza, qualquer coisa, mas por você me pedir apenas sabedoria, eu vou lhe tornar você o homem mais sábio do planeta, mais sábio do mundo. Nunca haverá homem mais sábio do que você aqui nessa terra. O poder de Deus é uma coisa assim que nos alegra, muitas das vezes até assombra a gente, que você fica espantado de ficar, pô, como assim um homem que se tornou o homem mais sábio do mundo? Aí eu fico imaginando Salomão com aquela sabedoria, observando o canto dos pássaros, as folhas, observando tudo ao seu redor. Porque quando você tem sabedoria de Deus, os seus olhos se abrem para as coisas espirituais. Você consegue enxergar além da sua capacidade, além daquilo que você conseguiria enxergar fora dos caminhos de Deus. Interessante. E é uma coisa assim muito interessante, viu? Você ter sabedoria de Deus é uma coisa fora do normal. Você consegue até mesmo vocês adolescentes, na idade de vocês, se vocês estudarem bem a Bíblia, vocês podem até mesmo bater de frente até mesmo com pastores. Vocês podem até mesmo bater de frente com pastores. Ainda mais aqueles pastores que usam a Bíblia de má fé, né? Que só usam para ficar enganando as pessoas. Aí vocês, quando vocês estão cheios de sabedoria de Deus, cheios do Espírito Santo, vocês conseguem até mesmo fazer correções em pastores e sair fora. Uma dúvida não muito relacionada ao assunto, mas se Salomão era um homem completamente sábio e inteligente, como é que ele viria alguns tempos depois se voltar para o pecado? Para mim, no meu modo de enxergar a vida de Salomão, ele abusou um pouco dessa sabedoria e teve assim, uma certa teimosia da parte dele. Porque quando a gente olha para o povo de Israel, Deus ele sempre fala, não se relaciona com mulheres de tal tribo, de outras nações, porque senão vocês vão se contaminar. E o que Salomão faz?
me relaciona com outras mulheres de outras nações. E queira ou não, essa influência dessas mulheres de outras nações com outros deuses acabou influenciando o coração de Salomão. E ali houve um período da sua vida ao qual ele começou a transgredir o mandamento de Deus, né? Começou a andar fora dos caminhos de Deus. E a Bíblia, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, e a Bíblia fala que esse homem, eu creio que ele morreu salvo. Porque um dos livros dele, não sei se é Provérbios, que ele fala, que ele começa a fazer uma análise na vida dele todinha que ele teve antes da sua morte. E ele chega à seguinte conclusão: de toda suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é dever de todo homem. E ele fala assim, ele observando tudo, ele fala que tudo isso é vaidade. E não deixa de ser. Tudo é vaidade. Você usar para ficar correndo atrás de riqueza, aquela luta desenfreada. Não estou falando que é errado você ser rico, você correr atrás de uma vida melhor para você. Mas isso tem que estar dentro dos propósitos de Deus. Você tem que estar juntamente com Deus. Você tem que andar juntamente com Deus. Não é só você abandonar Deus e meter a cara você sozinho. Porque o Paulo fala que o mal, o grande mal na vida do ser humano é a questão do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele acaba dominando o coração do ser humano se ele deixar, se ele permitir. O ser humano permitir, o dinheiro domina a mente dele e o coração dele. Tanto é que no meio político hoje nós vemos muito disso. Parlamentares ali ricos ganham um salário super bom, mas sempre quer tirar uma casquinha de alguma outra coisa ali, quer embolsar, quer fazer alguma coisa errada. E tem muitas pessoas, além dos políticos, que fazem isso. São gananciosas. E o próprio Salomão em Provérbios fala: se do dinheiro você vive, você nunca se fartará do dinheiro. Porque quanto mais você tem, mais você quer. Que é aquela ganância desenfreada. Você quer, eu quero ficar rica. Enche a conta de dinheiro. No final das contas você morre, não leva nada daquilo que você teve aqui na terra, que você criou, teve casa, carro, aquela riqueza toda na sua conta. Você não leva nada disso para o túmulo e muitas das vezes isso acaba virando brigas entre os filhos por causa de herança. Aí gera aquela briga no meio da família, que um quer uma parte maior porque cuidou do pai na velhice, o outro não cuidou, o outro era irresponsável, não sei o que, e vira aquele transtorno no meio da família. Então, tome muito cuidado com a questão do dinheiro. Buscar a riqueza não é errado, tá? Mas desde que você busque ela com sabedoria, com orientação de Deus. Tudo que você for fazer, peça para Deus te guiar, te dar sabedoria para você estar fazendo as coisas corretas. Bom, esse foi mais um episódio do Connecting Podcast. Por favor, deixe suas dúvidas nos comentários, porque a gente vai estar respondendo. Ative os sininhos da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Inscreva no nosso canal e no nosso Instagram. E se tiver ideia de mais algum tema, o conteúdo que a gente pode abordar aqui, comente. A gente vai estar respondendo seus comentários, como a Safira deixou. Deixem suas dúvidas também. Se quiser complementar alguma coisa com relação ao assunto de hoje também, coloque nos comentários, que isso vai ser muito bem-vindo. E assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo todos os seus comentários. Isso aí. Tchau. Vamos orar para encerrarmos, né? Verdade, oração. Oramos. Bondoso Pai que habita no céu, nós te pedimos, Pai, por sabedoria, para que nós possamos nos enriquecer da Tua palavra, Senhor. Pedimos também o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós, não só nós que aqui esteja presente, mas todos aqueles que estão assistindo esse podcast, que eles possam alcançar os seus objetivos, que eles possam alcançar os seus milagres, que eles possam também alcançar a cura para as suas enfermidades, Senhor. Que o Senhor dê consolo para as famílias, que o Senhor acolha a cada pedido e a cada agradecimento que muitos estão fazendo aí fora, Senhor. Te pedimos também, Pai,
Que o Senhor envie pessoas nobres, de coração puro, aquelas pessoas que são guiadas pelo Teu Santo Espírito, para poder continuar ajudando os nossos irmãos que estão sofrendo com as enchentes por aí fora. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estender mais os braços e ajudar e a colaborar mais com essas pessoas, com ajuda nessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E Tchau. tchau para vocês. Até mais. Meu nome é Bruno Maxwell e estamos aqui pro 7º episódio do nosso Connecting Podcast. Há muito tempo, ontem, quando o surdo ouviu dizer que o cego viu alejar correr atrás de um carro parado. atrás de um carro parado. Quando o surdo ouviu dizer que o cego viu o aleijado correr Atrás de um carro parado. atrás de um carro parado. Ficou bom? Ah, jamais. Testando 1, 2, 3. Alô? Alô, tudo bem contigo? Filha, você almoçou hoje. Fala direito. Você nem cumprimentou já do seu lado, né? Ô, Gé, desculpa minha ignorância. Como é que você tá? Tudo bom? Como é que foi o seu final de semana? Vale. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast. Hoje, nosso entrevistado de hoje é a Safira de Souza. Oi, pessoal, tudo bem? Diga aí, Safira, como é que foi a sua semana? Foi muito boa. Como é que foi sua nota na prova? Foram ótimas. De um carro. Se fosse pra fazer podcast de rico, eu ia... Obrigado. Shabbat Shalom.